Act like you don't see me, tell me everything is okay. My mother is a saint and told me if I wait, everything meant to be will. Aqui na minha cidade agora tá frio, o que significa que leitura e provavelmente Crepúsculo, porque não pode fazer uma chuvinha que eu já quero assistir Crepúsculo. O negócio de cidade pequena é que a qualquer esquina tem alguém que você conhece, tipo, sem brincadeira, vira uma esquina, tem alguém que te conhece, então assim, dá muita vergonha de falar alguma coisa, porque sempre vai ter alguém que você conhece por perto, sempre. E assim, não é uma cidade pequena, tipo, igual de livro, sabe, que vai ter um cara muito, muito bonito pra te ajudar e você vai ficar amiga de todo mundo vai te amar, não. Não é esse tipo de cidade pequena, ok? É muito ruim morar em cidade pequena, com exceção de livros. Livros mentem. Então, se você mora em uma cidade pequena, você sabe o que eu estou dizendo. Não é legal, não é bom, não recomendo. Porque não tem nada o que fazer, não tem ninguém novo, você conhece todo mundo, não tem lugar pra sair, não tem nada, 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 nada. Então você tem sempre que inventar coisas. E a única coisa que eu faço realmente é ler só. E agora que eu tô de férias, esse hábito vai voltar com tudo. Porque o meu curso não tem, na verdade eu não tô de férias, meu curso não vai ter aula. Então eu vou poder ler muito, muito. Esse mês eu ainda fui guerreira, porque eu li 4 livros, porém eu estou querendo colocar 10 livros nesse próximo mês. 10 livros. Eu tô querendo voltar à minha era de fantasia, porque antigamente quando eu lia mais, eu lia muito fantasia, muito fantasia. E eu parei um pouco, comecei a ler romance. Agora eu estou meio desiludida com amor, não quero mais saber de romance, eu vou voltar pra fantasia. Então se você tem alguma indicação de fantasia, pode me dar. Porque eu já tenho a minha lista de fantasias que eu quero ler e eu vou começar a ler Uma Janela Sombria. Falaram que é o Enemies to Lovers. Tá, vamos... Já que a gente não tá fazendo nada, eu pensei em sentar aqui e falar um pouco das minhas leituras desse mês. O que eu tô muito orgulhosa de mim mesma, porque eu li 4 livros desse mês, que eu acho que eu já falei, tipo, centenas de vezes, porque é realmente meu orgulho, porque eu não estava conseguindo ler nada. Não sabe o que é? Nada, 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 nada. E eu coloquei meta de leitura esse ano de 50 livros. Já tá no meio do ano e eu só li 8. Então eu tava muito decepcionada comigo mesmo, porque o meu histórico de leitura era muito bom, na verdade. Mas agora eu não tô conseguindo mais ler, eu não sei porquê. Eu não sei, porque eu não consigo mais achar livros igual eu senti antigamente, que eu lia muito livro bom, muito livro assim, em sequência assim. E hoje em dia eu não consigo mais achar, eu penso que eu já li todos os livros bons que tinha, eu penso que eu já li. Porque eu não consigo mais achar recomendações de livros. E sempre, quando eu pego recomendação no TikTok, o que é um erro, eu sempre me decepciono. Eu já deveria saber que quando o livro tá muito famoso no TikTok, não é porque ele é bom. Não é porque ele é bom. Confie em mim. Muito raramente, indicação de TikTok é bom. Então, mas esse mês eu estou um pouco orgulhosa das minhas leituras, porque eu realmente gostei de todas elas. E eu espero que o mês de julho, aproveitando que eu não tenho aula, eu consiga ler mais. E como eu disse anteriormente, eu quero muito entrar na era de fantasia novamente, porque tem muito lançamento bom. Então, estou muito ansiosa. E a questão que tava sendo eu engatei na leitura, foi em março, eu acho que eu li 3 livros em março. Porém, eu peguei um livro pra ler, eu tenho 2 regras. Não muito ruim pra não me deixar entediada e não muito bom pra não me dar ressaca literária. E eu simplesmente quebrei todas as regras que eu peguei um livro. Deixa eu tirar meu óculos. Eu peguei um livro, assim, sabe, na inocência. O nome dele é Como Se Fossem os Vilões. E eu li ele e eu fiquei obcecada por ele. Eu só conseguia pensar nele 24 horas por dia, nos personagens, tudo. O universo desse livro é incrível. Você passa numa escola de artistas e todos os personagens são do grupo de teatro e eles são atores e você não sabe quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, porque eles são atores. E tem um assassinato, algum deles morre, quem é o culpado, ninguém sabe. Entendeu? Mas o livro começa com um personagem saindo da cadeia. E vai contando a história, e ele vai contando a história do ponto que ele foi preso no passado. Então vai voltando passado, futuro. Muito bom, muito bom. E eu fiquei com uma ressaca literária gigante. Essa de ressaca literária de ler um livro muito bom e não ter nenhum pra suprir depois, entendeu? Não consigo achar nenhum bom o suficiente pra nutrir a paz interior que eu senti lendo aquele livro. O final é devastador. Devastador, assim, não devastador, mas assim, eu não queria que tivesse tido aquele final, entendeu? Eu queria que todo mundo tivesse vivido feliz para sempre. Mas o final foi bom, eu gostei do final, eu gostei.
Mas eu só tive uma ressaca assim quando eu li Off the Game em 2020. E eu fiquei sólidos 9 meses apenas relendo o livro, porque eu não consegui ler mais nada, porque nada supria a necessidade que eu tinha de reler Off the Game, porque aquele livro bateu. O Found Family bateu. Coloca pra mim, adolescente, sem família, sem pais, pobre, sem perspectiva, ferrado, juntos para se encontrar e formar uma família, meus livros favoritos. Então, minhas leituras foram, nossa, falei muito, né? A primeira foi do Harlan Coben, pra quem não sabe, é um autor que escreve livros de mistério, assim, meio Sherlock Holmes e tal. Os livros dele são muito bons porque não precisa usar um neurônio pra entender os livros dele. Um neurônio, você só lê e é como se você estivesse assistindo um filme. É muito bom. E eu tenho um livro dele só, ele tem tipo 300 mil livros. Essa é a quantidade de livros que ele tem. Porém, tem uma série de livros que é do Myron Bolita, eu acho que é assim que se fala. E eu li um livro da série, que é o Myron Bolita, que é um cara, e ele tem uma série de livros só pra esse cara, que ele é meio que um detetive. Então eu li o livro Volta Pra Casa, que foi muito bom. Tipo, eu peguei na biblioteca da minha cidade. E foi muito bom, porque foi um livro de mistério, assim, e eu realmente não sabia o que ia acontecer. Geralmente, eu sou uma pessoa muito competitiva, então geralmente eu fico tentando, eu paro o livro e fico assim, meu Deus, isso vai acontecer, aconteceu isso, pode isso. Eu fico tentando descobrir, é uma questão de honra, eu tenho que descobrir antes do final ser revelado. Porém, nesse, eu não sabia, e eu fiquei assim, o que tá acontecendo aqui? E foi muito bom. É sobre um sumiço de 2 meninos. Conta no ano passado, 2 meninos sumiram, porém, volta para o presente e um deles foi encontrado. Cadê o outro? Quem sumiu com esses meninos? E se um apareceu, cadê o outro? Sendo que eles sumiram juntos. E um dos meninos que sumiu é primo do Win, que é o melhor amigo do Myron. Por isso que eles estão nesse caso. Então é muito legal ver a dinâmica do que aconteceu no final. Que? Muito bom. E o Win, ele simplesmente entrou dentro do meu coração, encantou meu coração. Ele é muito bonito, tipo... o visual dele é igualzinho James Bond, ele é loiro, assim, usa terno, ele é ricaço. O poder dele é ser rico e inteligente. E eu fiquei encantada por ele e eu descobri que ele tem um livro. Então eu tive que comprar, porque os livros do Harlan Coben são muito baratos na Amazon. Então assim, o ruim é esse daqui, ó, Crime. O segundo livro que eu li foi A Lista que Mudou a Minha Vida. Muito legal. Não tem muito o que falar. Ele foi muito legal. Sim, foi um livro curto. Não gastei um neurônio lendo. Teve um romance. Conta a história sobre uma menina que eu não lembro o nome. Uau, foi impactante que eu nem lembro o nome. Eu não lembro o nome dela, mas conta a história de uma menina que ela tá meio que perdida nos 20. E a irmã dela é diagnosticada com esclerose múltipla. E ela fica devastada com isso. A irmã dela era aquela pessoa alegre, ativa, e agora ela não pode mais fazer nada por conta da doença. Então a irmã dela, vendo que nossa personagem é uma pessoa assim, parada na vida, fala assim: eu vou te dar uma lista de coisas pra você fazer, pra você cumprir até o seu aniversário. E você vai fazer tudo isso em meu nome. Porque usou assim a camada de culpa, né? Porque a irmã dela é uma pessoa ativa e agora não pode fazer nada. E ela pode fazer tudo e não faz nada. Então ela fez uma lista de coisas que eu achei incrível, porque eu pessoalmente sou uma pessoa que ama listas. Faço lista de tudo, jurando que vou cumprir. E esse livro é pra pessoa ansiosa, que faz lista pra tudo, jurando que vai cumprir o que tá na lista, mas não cumpre nada. É pra você esse livro, porque a personagem, eu achei muito legal a dinâmica da mente da personagem, o jeito que ela foi escrita, porque ela é uma pessoa ansiosa, e os pensamentos dela são ansiosos, não tem uma vírgula, não tem nada, é um por cima do outro, e é tudo muito válido, que eu pensava que coisa que só eu pensava. Tipo, tem uma cena específica que ela vai caminhar. E ela fica assim, meu Deus, tá, eu vou caminhar. Mas pra onde eu vou? Mas será que vai ser seguro? Será que não vai ter ninguém correndo atrás de mim? E se um homem aparecer, o que eu vou fazer? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? E ela acabou que ela nem foi caminhar, porque muito pensamento inundou a mente dela. E ela falou, não, quer saber? Cansei, não vou caminhar. Isso é muito eu. Mentes ansiosas pensam desse jeito, pensam em todas as possibilidades. E ela é muito assim, eu nunca tive uma personagem descrita dessa maneira. Então eu achei incrível o jeito que ela é ansiosa. E uma das metas dela é caminhar, é correr, na verdade, uma maratona. E eu coloquei isso nas minhas metas. E eu comecei a caminhar por causa desse livro, porque foi muito interessante. Muito interessante que ela colocava metas assim, e eu comecei a fazer na minha vida. Eu achei muito legal. E tem romance, para as que gostam de romance, tem romance.
Não muito, se foca mais nela e na lista sendo cumprida e nela achando o que ela tem que fazer na vida. Ela é designer, só que ela tem medo de mostrar o design dela pra chefe dela. Então, assim, é muito legal pra quem tá nessa fase, assim, de se descobrir. Incrível livro. E o romance é muito legal, porque, spoiler, ela marca um encontro no Tinder. Porém, e ela vai nesse encontro, e ela chega lá, e o nome do cara é Jack, e ela acha o Jack. E ela tem um encontro com ele, super legal, super legal. E ela chega em casa, e o Jack fala assim, desculpa, eu não pude ir no encontro, ocorreu uma entrevista. E ela fica tipo, mas a gente tava no encontro. E ele falou, não, eu não fui no encontro. Então, quem era o Jack que ela foi no encontro? E acabou chegando... Não vou falar, mas o Jack é alguém importante na história. E vocês vão descobrir se vocês lerem, porque ele é muito bom. O terceiro livro foi... The Butcher and the Blackbird. Eu acho que é assim que se fala. Esse livro eu tô enrolando pra ler tempos, porque o TikTok ficou muito alvoroçado nesse livro. Eu falei assim, não, vou dar um tempo pra eu ler, porque se eu ler agora, eu provavelmente não vou gostar, então eu dei um tempo. E eu falei, vou ler, porque é um livro, pequenas páginas, poucas páginas, então eu li e eu achei muito interessante a dinâmica desse livro, porque conta a história sobre, são 2 serial killers, que eles matam serial killers e eles montam esse jogo que eles pegam um alvo, um serial killer que eles querem matar, e quem matar primeiro ganha. Entendeu? Então é muito engraçado. É um livro muito engraçado, na verdade. Eu achei ele mais comédia do que romance. E foi isso. Eu não gostei muito, particularmente porque... ponto. Porque a personagem, ela é uma serial killer, certo? Só que tinha às vezes que eu ficava, cadê a serial killer perigosa que eu pensava que você era, sabe? Ela é muitas coisas assim que eu ficava, não faz sentido. Não faz sentido com a premissa do personagem, entendeu? Por eles serem serial killers e matam e girl power, não me bateu, mas eu achei a leitura muito divertida. E tem um segundo livro que é sobre o irmão, são 3 livros, cada livro é sobre um irmão. E eu vou ler um segundo porque eu achei muito intrigante o irmão dele, porque o irmão dele todo tatuado, alto, jaqueta de couro, eu fiquei... muito bom. Então, esse foi o livro 3. O quarto, eu terminei assim, por questão de honra, que eu falei, vou completar 4 livros, porque foi assim, eu comecei ele dia 27 e eu terminei dia 30, tipo, de noite mesmo, quase dando meia-noite. Eu falei, vou terminar esse livro esse mês. E o livro foi Next Kin. Ninguém nunca vai falar desse livro, eu acho, porque eu nunca vi ninguém falando desse livro. Mas, em minha defesa, olha a capa. Olha a sua capa. Vai me dizer se daqui não é uma capa chamativa. É capa de Wattpad. Olha só. Eu fiquei, uau, ele deve ser rabugento, ela deve ser toda sunshine. E era exatamente isso. E eu achei esse livro interessante porque a premissa dele era interessante. Pois, temos a nossa personagem principal, o nome dela é Chloe. E ela é uma menina adotada, ela viveu em orfanatos, aí ela foi adotada. E passa pro futuro, que agora ela tem 24 anos, já é formada, trabalha como designer. Porém, ela recebe uma ligação que a mãe verdadeira dela, biológica, que é alcoólatra, drogada, e ela tinha contato com essa mãe, mas não tanto, entendeu? Mas ela considera mãe e tal, tem uma relação amena. Ela recebeu uma ligação falando que a mãe dela tinha tido outra filha. E ela ficou tipo, o chão dela caiu, como assim a minha mãe teve outra filha? E ela chega lá pra ver a mãe dela, e eles falam que alguém tem que ficar guardiã da criança, então ela se sente na obrigação de ficar com a irmã dela, obviamente, porque ela não quer que a irmã dela a irmã dela passe pela mesma coisa que ela passou, essa vida de adoção e tal. Então, ela resolve pegar a guarda da irmã dela. Porém, ela tem um problema, porque ela não tem dinheiro para sustentar as duas. Ela tem dinheiro para sustentar ela mesma e tal, mas a avaliação lá do processo de adoção não viu que ela tem condições de sustentar uma criança. Então, o que acontece? O conselho tutelar falou assim com ela, olha, a gente está tendo um novo programa que chama Team Up, que a gente junta 2 pessoas que estão passando necessidades opostas e junta as 2 para que elas possam realizar o processo de adoção de que elas quiserem. Então, por exemplo, ela tinha a casa dela era grande, porém ela não tinha dinheiro suficiente para as 2. E esse cara, ele tinha dinheiro, porém ele não tinha moradia para adotar o irmão dele. Então, o Team Up ia juntar os 2. Então, ela aceitou, juntou os 2. Porque o irmão dele,
ele é surdo, então ele tinha que estudar numa escola de surdos. E a casa que ele queria morar não era próxima da escola, não tinha como. Então a casa dela era perfeita pra ele. Então juntaram os dois. E foi muito legal, porque não foi um enemies to lovers, assim, foi mais assim... Ele era rabugento e ela era sunshine, ele não queria nada, ele odiava ela, assim, fingia que odiava ela, mas ao mesmo tempo ele era tão carinhoso com ela, tão cuidadoso, e era muito bom, muito fofo de ver. Eu fiquei até 3 da manhã lendo esse livro, então um livro perfeito pra você ficar até 3 da manhã lendo e dando gritinhos como uma garotinha é esse, porque a dinâmica deles era muito fofa, porque ele falava assim, não quero nada com você, não quero nem amizade com você, mas ao mesmo tempo fazia as coisas pra ela, sabe, fazia a comida pra ela, cuidava da irmãzinha dela. Homens gigantes segurando o bebê com uma mão só. Então assim, eu gostei muito desse livro, eu dei 3 estrelas, eu achei incrível. E foi isso, a minha leitura desse mês. Poderia ter sido melhor? Poderia sim, mas eu estou orgulhosa porque pequenos passos, né? Devagar a gente constrói uma canoa. E aproveitando só pra fechar com chave de ouro, eu vou contar a minha lista de leitura pro mês que vem. Pra mês que vem não, pra esse mês, no caso, que foi os livros que eu comprei. Eu não garanto que eu vou ler, porque assim, eu tenho um problema que eu nunca leio os livros que eu compro. Então, mas a minha lista de leitura aqui é o livro do 1, né, que eu já falei, não sei sobre o que é, então eu vou explicar. Rádio Silêncio, porque eu amo essa autora, eu amo ela. Eu já li todos os Heartstoppers, eu já li Sem Amor, que é o livro, assim, da minha alma, e eu já li Solitário, que é o outro livro também que me pegou, assim, me chacoalhou, passou por cima de mim, porque eu amei aquele livro, amei. Então, Rádio Silêncio, falaram que é um livro, assim, muito bom pra quem tá em crise. É um ponto muito bom dessa autora, porque ela só escreve livro de gente com crise, que não sabe viver a vida e que tá tentando se descobrir. Então, assim, por isso que eu sempre me identifico com os livros dela, eu acho ela diva. E a capa é linda. Esse querido aqui, que todo mundo fala muito bem dele, eu queria muito ler, e teve promoção na Amazon e eu comprei. Eu não sei sobre o que é, na verdade, eu não sei. Mas é que eu moro literalmente em cima da rua, tem uma rua aqui em cima, e passa carro toda hora buzinando, e gente gritando, é uma loucura. E eu não sei sobre o que é não, mas falaram que é muito profundo, muito legal, e ele é lindo. O próximo é Pax, que é sobre uma raposa, ponto de vista de uma raposa. Então, se você quer saber o que uma raposa pensa, e ela tá tentando voltar pra casa, pelo que eu li da sinopse, ela tem um dono, e o dono abandona ela, eita, fumante, e ela tá tentando voltar pra casa. O que aconteceu com a minha voz? E ela tá tentando voltar pra casa. Então, assim, eu li uma página dessa daqui pra minha irmã debulhou em lágrimas. Debulhou, porque a primeira página já é muito triste. A raposa, eu não vou nem entrar em detalhes não, porque assim, se você chora em filme de animal, provavelmente você vai chorar, né, nesse daqui. E o último, mas não menos importante, esse querido aqui que eu tenho desde 2022 e eu nunca li. E eu sou doida pra ler ele, porque ele é lindo, ele é mais lindo cara, olha isso aqui, lindas. Livro que tem mapa, já viu um livro que tem mapa assim ruim? Não, porque não existe. Todo livro com mapa é bom. Se você pegar um livro e tiver mapa, você já sabe que ele vai mudar a sua trajetória de vida pra sempre. Olha, lindo. A Dark Side sabe como fazer livros, sabe? Falaram que é um Enemies to Lovers, mas eu comecei a ler em 2020, 2022, quando eu comprei. E não é um Enemies to Lovers, não se engane, não é um Enemies to Lovers. Porém, ele é muito bom, a dinâmica, e a personagem é tipo girl power. E ela usa uma faca, ela mata gente, eu acho muito incrível. Eu amo um livro que é assim. Então, lerei e farei... Como é que é o nome? Farei resenha sobre. Então foram estes meus livros que eu li e a minha TBR do mês. Sabe, eu queria muito desmentir aquele mito de que leitor é aquele ser introvertido, triste, que só fica em casa bebendo café, chorando e lendo, ou assistindo filme, mas eu não tenho como, porque isso é literalmente tudo o que eu tenho pra fazer. Eu já reclamei sobre eu morar no meio do nada, mas agora eu tô reclamando de eu não conseguir fazer nada. Tipo, eu não tenho nada pra fazer a não ser ler e ter depressão e ver filme. E é isso que a gente vai fazer. A gente já leu,
Já temos depressão, inclusive fui no psicólogo hoje, então estamos cuidando dessa parte. Bem melhor assim, estamos cuidando dessa parte. Porém, estou pensando no filme que eu iria assistir. Porque eu já assisti todos os filmes de romances possíveis, existentes na Netflix. Não tem mais nada. Eu estou assistindo The Office, que assim, a melhor série da vida. Mas assim, eu queria assistir um filme de romance. Então, se vocês tiverem um filme de romance pra me indicar, podem me indicar. Eu assisti um filme de romance muito bom na Prime, que é com a Camila Mendes, que é Update do Amor. Não sei, é muito legal, muito bom. Eu achei assim... Eu achei o personagem principal muito assim, ele tinha um sabor muito grande, eu amei. Então assim, eu amo filme de romance. E eu estou viciada agora em filme de ação. Eu tô muito viciada em filme de ação, sabe? Eu assisti todos os filmes de Jurassic Park e todos os filmes do Missão Impossível. Muito bom a adrenalina da ação e sempre tem um romancezinho assim escondido. Perfeito, amo. Amo demais. E agora eu tô caçando alguma coisa pra assistir. Então, não sei o que fazer. Estou sem nada pra fazer. Será que devo escrever no meu diário tal qual uma mulher louca? Pode ser uma opção.